um setup aqui um pouquinho diferente, tá, gente? Eu não vou compartilhar na tela, eu vou usar a minha própria câmera para mostrar coisas aqui para vocês, que eu estou usando o OBS aqui. Se vocês quiserem, me pinem aí no Meet de vocês, para eu ficar grande na tela de vocês. Usei aquele pinzinho assim é só vocês irem aí mostrar todas as pessoas, aí tem um íconezinho de alfinete, só vocês clicarem que eu fico grande aí para vocês, porque eu vou fazer isso daqui, ó, tá? Sem necessidade de compartilhar a tela, aí vocês conseguem me ver também, tá? Para a gente facilitar aqui o processo. Bom, hoje é aquela nossa aula que eu falei com vocês, que a gente vai fazer uma espécie de uma revisão, né? Uma revisão geral, vai fazer um processo do começo ao fim, tentar construir alguma coisa menos abstrata, né? Menos assim, abstrata, assim, menos falar de coisas separadas, falar de uma construção, de um layout, né? Pelo menos, ainda que não seja com imagens propriamente dita, com conteúdos definidos, mas da estrutura desse layout, como é que ele se resolve, como ele é resolvido, né? Mostrar para vocês isso acontecendo, né? Então vocês verem tudo aquilo que a gente um pouco abordou em cada aula sendo colocado, sendo aplicado, sendo utilizado, né? Então, para tentar costurar um pouco, né? Colocar assim tudo que a gente abordou um pouquinho em cada aula, para vocês verem que tem um pouco a ver, que nada foi gratuito, que a gente vai construindo as coisas na aula porque elas realmente fazem parte do dia a dia e do processo de construção assim desses documentos HTML, CSS, essas coisas que a gente vai usar mesmo na construção de um website, né? Então vamos lá. Antes, né? Só para também mostrar aqui para vocês. Vou entrar aqui no Classroom, né? Como eu havia falado para vocês, eu coloquei no Classroom uma atividade para a entrega dos trabalhos, para facilitar esse processo, para que isso não seja uma coisa muito confusa. Vou achar aqui o design. Aqui nas nossas atividades. Eu criei essa atividade aqui, ó, link para o seu trabalho da disciplina, tá, gente? É só vocês responderem essa pergunta com um link, tá? Então, em forma de pergunta para que vocês só coloquem um link. Tá? Então, cada um coloca o link para o seu código, tá? Pode ser em qualquer plataforma que vocês escolherem, pode ser no Code Sandbox, pode ser no Open Processing, pode ser no CodePen, pode ser no Google Drive, se vocês quiserem colocar um arquivo lá. A data tá correta, é em maio mesmo, tá? Vocês têm até maio para entregar isso, né? 6 de maio, isso. Dá para entregar até maio o trabalho. Assim, só cuidado, pelo amor de Deus, gente, porque essa coisa de deixar lá é só para maio, né? Aí vocês vão deixando, e aí não entregam. Cuidado, tá? Isso é para vocês terem prazo suficiente, mas não bobeiem nesse processo de deixar para depois. Eu estou deixando vocês bem livre para... Desculpa, deixa eu ver aqui. A Maria Eduarda colocou alguma pergunta que eu não tive tempo de ver, que passou rápido. Como eu tiro o link para colocar... Aonde, Maria Eduarda? No Code Sandbox, você diz? No VS... Não, no VS, se você tiver no VS Code, você vai estar no teu computador.
Aí pega o teu código, salva um arquivo e coloca no seu Google Drive e compartilha o link do seu Google Drive, né? O VS Code, se você estiver trabalhando, quem estiver trabalhando no seu próprio computador, localmente, você não tem como compartilhar, né? Não está online, né? Então aí você coloca no seu Google Drive, numa pasta do seu Google Drive institucional e compartilha o seu arquivo nessa pasta, tá? Então quem não estiver trabalhando numa plataforma online, coloca o arquivo no Drive, não tem problema não, tá? E manda o link, sem nenhum problema, tá? Só para quem estiver realmente trabalhando em alguma plataforma online, manda o link já direto da plataforma, tá? Então é só mandar um link pro código de vocês, tá? É só isso, sem grandes frescuras. Lembrem de documentar com comentários o código de vocês, explicar nos comentários por que vocês fizeram aquilo, como é que vocês queriam fazer quando vocês construíram aquilo, se está certo, se está errado, é menos importante. O importante é vocês explicarem o raciocínio de vocês, tá? Então, isso o mais importante é vocês mostrarem que vocês têm um raciocínio ali, vocês estão construindo em cima desse raciocínio e vocês vão construindo essas coisas, os elementos que vocês colocaram nos códigos de vocês a partir de uma lógica, ainda que a lógica de vocês, né, pudesse ser feita de maneira muito mais simples, mas isso é um processo longo de aprendizado e de técnicas, tá? Isso é técnica. Quando você simplificar alguma coisa e fazer uma coisa de maneira muito mais rápida, muito mais fácil, é você descobrir técnicas, você estudar algumas técnicas de como resolver coisas de maneira mais simples, com alguns recursos que você ainda não conhece, tá? Isso é tempo, com o tempo você vai aprendendo, então isso não é importante, tá? O importante é você exercitar esse raciocínio da construção, né? E construindo coisas da maneira que você vai conseguindo, né? Então, o traquejo mesmo do tempo não é uma coisa muito importante nesse momento, tá? O importante mesmo é você tentar explicar o teu raciocínio da maneira como você está construindo aquilo que você está tentando fazer, tá bom, gente? E aí vocês colocam aí quantas você quiser, menina. Se você quiser só fazer um documento com uma página, não tem problema. Vocês vão fazer o documento que vocês quiserem. Se vocês quiserem, eu quero fazer meu currículo. Pode. Uma página de currículo, tá tudo certo. Quero fazer um portfólio meu com uma página com os meus trabalhos. Pode também. Não tem problema nenhum. Vocês vão fazer aquilo que vocês quiserem. O exercício é livre. Não é a dimensão do trabalho que conta. Na verdade, é um processo de experimentação. O importante ali é vocês experimentarem com o código. Imagino eu que seja a primeira vez que vocês estão construindo alguma coisa. Então, não se trata de certo e errado, tá, gente? É muito mais uma experimentação. É um processo de vocês estarem na tentativa e erro de fazer alguma coisa funcionar. Então, não estou muito interessado em quantidade, em se funciona. Não é isso, né? É realmente o processo mesmo. É de ver se vocês, assim, tentando construir alguma coisa e buscando alternativas e caminhos para fazer essas coisas acontecerem, tá? Sem garantia, né? Não tem nenhuma garantia dessas coisas darem certo, tá? Então não se preocupem muito com quantidade, né? Tentem fazer, o importante é a tentativa, tá? Isso, se vocês fizerem no Code Sandbox, basta copiar aquele link que fica ali no visualizador, isso mesmo. É só colocar o link lá para o arquivo. E aí coloca ali nessa pergunta e o trabalho está entregue, tá? O jeito mais fácil, eu acho, de vocês enviarem, né? E qualquer coisa, qualquer problema, bota lá no mural aqui do Classroom, alguma coisa, a gente vê. Eu vejo, dou uma olhada e respondo, eu ou o Davidson dá uma olhada, não tem problema não, tá, gente? Então fiquem bem tranquilos em relação a isso, tá? Não se estressem com isso, tá? Eu só peço para vocês não deixarem para depois do dia 6, porque aí o maldito SIGA fecha, a gente não consegue enviar a nota, e aí a gente pode ter aquele problema que o corpo discente ultimamente está zerando as notas, né? E foge do nosso controle, a gente não consegue muito alterar, né? Não consegue muito fazer nada, e em função mesmo da própria pandemia, né? O corpo discente não está atendendo presencialmente, então a gente não tem muito como resolver coisa lá com o pessoal, tá? Então, assim, não dá muito para corrigir
Então, isso pode causar problemas para vocês que a gente não quer que aconteça, né? Então, assim, o prazo é longo, não deixem isso virar se transformar num problema, né? Usem isso para desafogar um pouco as dificuldades que vocês estão tendo aí de trabalhos e entregas, mas não deixa isso acabar se tornando mais um problema. Tenta entregar o mais rápido que vocês conseguirem também, né? Para não ter dor de cabeça. E se livrar também de mais uma disciplina, de uma certa maneira, né? Porque de alguma maneira também é um problema para vocês, né? Mais uma disciplina, mais um trabalho, eu entendo isso, né? Claro. Para que as coisas se resolvam, vocês possam descansar um pouquinho nas poucas férias, pouco tempo de férias que a gente vai ter, né? Menos de um mês, talvez, né? Enfim, né? Mas vamos lá. Não, eu queria aproveitar aqui, porque acho que é a última aula, e queria agradecer a tua didática, ao teu empenho, a dedicação, porque é nítido o esmero que tu tá tendo com essa cadeira e tantas outras. Ainda mais no período como que estamos vivendo, que a circunstância muitas vezes dificulta, a gente que é estudante percebe muito durante as aulas, os professores não prepararam o conteúdo direito, não tiveram aquele cuidado, e na tua aula, nos materiais que tu vem trazendo, na didática, nos prazos. Então, agradeço muito, professor. Obrigado mesmo pela cadeira. Valeu. Acho que esse é o papel que vem sendo cumprido muito bem. Parabéns. Obrigado pelo reconhecimento. E eu peço também que vocês tenham um pouco de compreensão com os demais professores. Não é fácil, assim. Eu acho que eu tenho, por ser um pouco da minha área, né, essa parte do digital, né, gente, é o meu campo de trabalho, né. Então eu acho que para mim é um pouco mais fácil, né, fazer isso, né. Para os demais professores isso é muito novidade. Para alguns é muito difícil, inclusive, né. Então, tenho também um pouco de compreensão que para alguns colegas é uma tarefa assim muito difícil. Se para mim que sou da área foi um exercício extenuante, é muito cansativo. Eu estou muito cansado pelo trabalho que tudo isso dá, né? Você imagina para quem não tem nenhuma fluência nisso, né? Para quem não tem nenhuma habilidade com essas tecnologias, né? Então, realmente é um período muito difícil para todos, né? Então, obrigado, tá? Obrigado, João, pelo reconhecimento. Eu agradeço muito, assim, isso, essa, essa colocação. E que bom, né? Que bom que pelo menos isso tá sendo bom para vocês, gente. Fico feliz de saber que está dando um bom resultado, assim, que esse esforço está valendo a pena, né? Isso é bom, é bem legal de saber, sabe? Valeu, obrigado mesmo. Então vamos lá, vamos aqui com a nossa revisão, né? Então vamos começar. Como é que a gente começa? Como sempre, né? Montando aqui a nossa estrutura básica do código HTML. Aqui, né? Vamos colocar aqui, então, agora o HTML, né? A tag HTML, que é a tag mãe de todos, né? Pai de todos. Opa, HTML de novo, não. Head. Body. Pronto. Temos a nossa estrutura básica do código HTML. Então, isso é só a estrutura, né? A primeira coisa que a gente pode colocar já direto no head vai ser, né, o TF8, né, para que a acentuação seja reconhecida, né, direito, né, para que a gente não tenha nenhum problema nos caracteres com acento e coisas do gênero, né. Segunda coisa que é bom colocar já de cara é o title, né, e o layout.
Para esse documento, eu vou fazer o seguinte, eu quero que ele utilize um código CSS separado. Eu não quero misturar código CSS com código HTML. Eu quero que as coisas fiquem organizadas, né? E como é que a gente faz isso? Como é que a gente resolve isso? Então, se eu lembrar aqui, ó, nos nossos exemplos todos, eu acho que foi na aula 7, acho que foi na 7, deixa eu ver se foi na 7, a gente tratou disso, né? Não foi na 7, acho que foi na 6, então. Deixa eu fechar aqui. Também não foi na 6? Não, foi aqui na 6, ó. Aqui na aula 6, a gente mostrou como é que faz isso, ó. A gente usou aqui um link, uma tag link no head, que ela conecta um código CSS ao nosso documento HTML. Tá? Não vou nem me dar o trabalho de escrever uma nova, eu vou simplesmente copiar. Vou usar ela como, né, modelo aqui, ó, link, hell, style sheet, type, text, CSS, href, ponto barra, porque ela está na mesma pasta, estilo.css. Só vou usar outro documento aqui, ó. Eu vou usar 12 revisão.css, tá? Eu estou editando documento .html, eu vou criar um 12 revisão.css para a gente ter um documento CSS linkado a esse documento aqui HTML. Vamos criar ele aqui. Então, eu vou criar aqui, na mesma pasta, 12 revisão.css. O documento aqui, ó. Então, nesse documento eu já vou começar fazendo o seguinte, tá? Não sei se vocês vão lembrar também, a gente falou disso, acho que foi na aula 6, né? Ali no workshop 6, né? O tal do CSS Reset. O que era o CSS Reset? É uma técnica. É uma técnica para pegar todos os elementos HTML e tirar o margin e tirar o padding deles. E o border. Para que a gente faz isso? Para que o navegador não utilize os padrões, né? Porque cada navegador tem um valor diferente de padrão para margem, para padding, né? E às vezes para border, né? Alguns elementos têm borda, né? Então, como a gente não quer que o Firefox use uma coisa, o Chrome use outra, a gente zera tudo em todos os elementos e aí a gente garante que qualquer que seja o navegador que a gente vai usar, vai estar todo mundo igual, zerado, né? Tábula rasa, né? Deu uma apagada aqui, não sei porquê. Border. Desce. O border não precisa, né? O border é bobagem. Por enquanto a gente não precisa dele. Então tá aqui. A gente já fez um CSS reset básico aqui para garantir que nenhum elemento que a gente vai colocar no nosso código vá ter aí uma configuração inicial que vá gerar algum tipo de problema, né? Bom, eu vou pegar aqui o meu preview, né, do Code Sandbox. Ele não é perfeito, mas ele me ajuda um pouco a saber o que está acontecendo, né? Vou colocar aqui workshops, 12, revisão.html. Não vai aparecer nada porque não tem nenhum conteúdo, né, no body, né? Não tem nenhuma informação. Eu também vou fechar aqui essa aba dos arquivos, né? Porque eu só vou usar esses dois arquivos, não vou precisar de mais nada por enquanto, né? Então, fica mais fácil eu trabalhar assim, eu consigo ver aqui. Por enquanto, eu nem preciso de muito espaço aqui no meu preview do navegador, porque não tem nada mesmo, tá? Por enquanto, aqui, eu acho que a gente já está indo razoavelmente bem. É o que a gente precisa, por enquanto,
no head, né? Tem muitas outras metas e informações que seriam interessantes a gente colocar, como descrição, como palavras-chave, né? Tem uma série de informações que poderiam ser colocadas aqui no documento. Mas esse tipo de coisa, né, a gente pode colocar depois, né? Principalmente porque varia muito de documento para documento. E aqui eu estou só construindo, sei lá, um layout ainda. Eu não sei nem qual é o conteúdo. Eu não lembro se eu cheguei a comentar com vocês, mas assim, o próprio Google, ele tem um negócio chamado Google Hell, né? É o inferno do Google. O que é o Google Hell? Quando você coloca meta-informação que não condiz com o conteúdo do teu documento, a tua referência ela é enviada para o Google Hell. Significa que o Google nunca mais vai exibir o teu documento, né? Isso é muito perigoso, porque assim, as pessoas usam esse tipo de coisa para tentar fazer os documentos subirem no ranking, sabe? Eles colocam lá um conteúdo qualquer, né? Um conteúdo de propaganda de algum produto, alguma coisa, e colocam meta-informação que não tem nada a ver com o conteúdo, para tentar fazer com que aquela propaganda apareça quando alguém pesquisa alguma coisa, né? Então, o Google ele tem esse mecanismo para todo tipo de coisa que tenta enganar o mecanismo de busca ser atirado numa vala comum e nunca mais aparecer. Então, não é bom a gente preencher as meta-informações do documento sem saber qual é o conteúdo de fato do documento, né? Então, geralmente a gente deixa a meta-informação para ser preenchida quando a gente já tem o conteúdo de fato ali, né? Quando a gente está construindo só uma estrutura, né, e um layout, a gente ainda não coloca tudo que precisa ali no cabeçalho, no head. Então vamos agora começar a pensar no body, né? O que geralmente tem sido feito em termos de layout na maior parte dos documentos HTML, nos sites hoje? Uma coisa que tem sido muito comum é você ver um site onde o menu desse site ele fica na parte de cima do site, né? Então, geralmente você tem assim um logotipo no canto superior direito, né? E aí você tem uma espécie de uma barra superior e você tem um menu que fica nessa barra superior, com alguns itens de menu, né? Geralmente do outro lado, o logotipo do site, enfim, fica no canto superior esquerdo, e os menus, as opções de menus ficam para o lado direito. Geralmente é isso. E essa barra, de uma certa forma, ela fica fixa, né? Ela fica ali presa no site, né? Na parte de cima do site. O conteúdo fica passando, né? E essa barra está sempre presente para permitir que o usuário sempre possa ir para qualquer parte do site sem ter que ficar voltando lá para cima ou coisas do gênero, né? Então, primeira coisa que a gente pode fazer aí no nosso site é essa barra, por exemplo, né? Então, vamos lá. Como é que a gente vai fazer isso? Então, como é um bloco, né? Eu vou usar aqui uma instrução div, né? E como ela vai ser uma única coisa, ela não vai se repetir, né? Ela não vou ter várias barras desse tipo, né? ID barra superior. Vou chamar assim. Barra div. Então, só vou colocar isso. Meramente isso no meu código. Vamos pular agora o meu CSS. Então, como é que vai ser essa barra superior? Bom, ela vai ficar em cima, certo? Ela vai ficar sempre em cima, né? Então, eu já sei que o position dela é fixed. Ela sempre vai ficar fixa lá. Eu já vou botar um z-index nela, porque ela sempre vai ficar em cima, lá para 100, né? Para evitar que tenha algum outro elemento que passe por cima dela, né? O que mais? O widget dela vai ser de 100%. Ela vai ocupar de ponta a ponta do meu navegador, né? Poderia ser também de ser sem VW, tanto faz. Não vai fazer diferença nesse caso. Eu vou colocar aqui
height dela, né? Eu não tenho nenhum projeto, né? A gente não está fazendo isso em cima de um projeto gráfico, então eu estou construindo isso da minha própria cabeça. Sei lá, eu vou colocar aqui uns 120 pixels. Talvez fique bom. Ah, já está lá, já deve estar aparecendo lá no meu navegador, mas eu não estou enxergando nada porque não tem, né, não tem conteúdo, né? Então, para eu visualizar isso, eu vou fazer o seguinte, ó. Background color black, né? Aí, ó. Ficou muito grande, né? Ficou esse height aqui ficou bem grandão. Acho que talvez se eu colocar aqui uns 80 pixels, vamos ver se melhora. Acho mais condizente, né? Acho que é alguma coisa que vai ficar um pouco melhor, assim, em termos de... Então, o que eu vou querer? Eu vou querer aqui dentro, né? Provavelmente um logotipo, né? Alguma coisa assim, um logotipo nesse ponto aqui, né? E vou querer 3 ou 4 opções de menu espalhadas aqui, né? Desse lado, dessa barra aqui. Tá, legal. Então, vamos lá. Para não ficar muito pesadão, isso aqui está muito pesado, né? Vou colocar aqui um gray, né? Senão vai ficar uma coisa muito pesada, né? Vai interferir muito assim no layout visualmente. Eu acho que vai acabar, né, me dando uma impressão errada. Tá bom, então vamos lá. Vamos voltar aqui. Eu já sei então que dentro dessa barra eu vou querer um menu e vou querer um logotipo. Tá. O logotipo, eu vou fazer o seguinte. Então, eu vou ter um div, id igual, logotipo, que também só vai ser um, não vai ter outro, barra div. E o menu, existe uma tag específica que os mecanismos de busca entendem como sendo navegação, tá? Ela é uma tag como um div, ela não faz diferença se é um div ou não, né? Mas ela é semântica, né? Ela faz exatamente a mesma coisa que o div. Só que a tag nav, ela tem um peso semântico para os motores de busca. Os motores de busca entendem que dentro desse bloco fica os links de navegação do seu site, né? Ou pelo menos os links mais importantes de navegação do seu site, né? Então, para ajudar um pouco o Google e outros motores de busca, eu vou usar a TagNav. Poderia usar o div, né? Mas vou dar uma ajuda semântica aí para o pessoal dos navegadores. Como eu só vou usar a TagNav uma única vez no meu código, eu não vou ter outras TagNav, né? Porque se eu tiver várias TagNav no meu código, muito provavelmente eu vou confundir os motores de busca com a navegação, né? Eu não preciso colocar um ID para ele, né? Porque eu vou diretamente colocar o CSS na própria tag, né? Então eu não preciso nem especificar um ID para ela, né? Vamos lá. Então aqui, logotipo, primeiro, né? Como é que vai ser o logotipo? Considerando assim que o logotipo, que a minha barra aqui, a minha barra superior ali, ela tem 80 pixels, né, de altura, e eu não vou querer fazer o meu logotipo colar, né, ficar colado em cima, colado na lateral, eu vou querer que ele tenha um distanciamento assim dos dois cantos, né? Primeiro eu vou colocar o seguinte, ó, margem top 10 pixels, margem left 10 pixels, margem bottom 10 pixels, margem right 10 pixels. Isso já me corta aí dos 80 pixels que eu tenho aqui de espaçamento, né? Já me corta 20, né? 10 embaixo e 10 em cima. Então, o máximo que eu vou ter de height aqui
vai ser 60 pixels. Se o meu logotipo for quadrado, vai ser 60 por 60, mas eu não sei se vai ser um logotipo quadrado, né? Então eu vou especificar aqui um widget, né, de, sei lá, de 90 pixels, por exemplo. Né? Vou assumir que ele não vai ser um logotipo quadrado. Né? E também para a gente visualizar isso, aqui eu vou colocar preto para ficar mais forte mesmo. Opa! O que aconteceu? Por que ele ficou? Acho que está cortando alguma coisa aqui, deixa eu ver. O meu navegador, eu acho que ele está cortando espaços. O preview está cortando um pouquinho de espaço em algum lugar aqui. Né? Deixa eu ver aqui, margin left. Se eu colocar 20, quem sabe ele vai dar um pouquinho mais de espaçamento. Por algum motivo ele está cortando. Não, é corte mesmo do Code Sandbox, está vindo para cima aqui de algum espaço. Tem 10 pixels aqui, mas ele está cortando, deixando só 5 aqui. Porque o navegador está entrando para dentro, tá, gente? A barra do navegador é esse pretinho bem difícil de ver aqui. Ele está entrando um pouco para dentro. Tá a mesma distância que tem em cima, tem embaixo, tem aqui do lado. Não dá para ver direito, mas tem. Enfim, tudo bem. Então tá aqui o meu logotipo, né? Detalhe legal aqui para a gente entender um pouco isso é técnica, tá? Vamos lá. O meu logotipo, por enquanto, não tem nenhuma imagem aqui. Eu não coloquei uma imagem aqui. Mas provavelmente vai ter uma imagem, certo? Pode ser uma imagem em forma de vetor no formato SVG, pode ser um PNG, pode ser um JPEG, pode ser alguma coisa, mas provavelmente vai ser uma imagem, né? Então, eu muito provavelmente vou substituir depois esse background color por um background image, né? Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui, ó, em comentário, background image, URL, né? Que vai ser a instrução onde eu vou colocar o link para essa imagem, né? E aí eu vou precisar, se eu colocar uma imagem, especificar algumas coisas, né? Background, repeat, no repeat, ou seja, não pega essa imagem e fica repetindo lá dentro, é uma vez só. Background, position, center, centraliza a imagem dentro do meu div, dentro do meu, opa, escrevi alguma coisa errada aqui. Position, tá aqui. Background, position, center, ou seja, uso o centro da imagem como referência para posicionar ela dentro do div, né? E background size cover. Significa o seguinte, em vez de eu especificar o tamanho, eu estou falando o seguinte, ó, tenta cobrir, né, todo o meu div com a imagem, né? Eu poderia especificar o tamanho, né? Por exemplo, eu poderia colocar aqui 90px, 60px. Só que se a imagem tiver uma proporção diferente, ele vai distorcer, né? Se a minha imagem tiver 90 por 90, ele vai achatar a imagem, né? Não é isso que eu quero. Então, se eu colocar cover, ele vai tentar colocar a imagem na proporção certa, tentar cobrir o maior, ou vai tentar ocupar o máximo possível do div com a imagem sem distorcer, tá? Então, essa instrução cover, assim, ele tenta ocupar o div da melhor maneira possível com a imagem, utilizando o centro do div e o centro da imagem como pontos de apoio para fazer isso, né? Então, essas coisas são importantes. Aqui, nesse caso, ele só vai preencher com preto, né? Mas quando tiver a imagem, a gente corta isso daqui e trabalha dessa forma, né? Bruno, esse maior menor com exclamação é para fazer comentário no HTML. No CSS, o comentário é barra asterisco, tá?
o maior exclamação não funciona dentro do CSS, tá? E o barra asterisco não funciona no HTML. Então, cada código tem a sua maneira diferente de fazer comentário. Tá? Legal. Obrigado pela pergunta, que é bom para vocês saberem isso também. Bacana. Então, vamos lá. Então, isso daqui já me resolveu aqui o logotipo, né? E já me deixou isso aqui preparado para quando eu quiser aplicar a imagem do logotipo, já está tudo resolvidinho. Ah, outra coisa que é legal, tá? Também vocês saberem. Se o meu logotipo tiver transparência, por exemplo, né? Se eu estiver trabalhando com SVG, ou se eu estiver trabalhando com um PNG, eu posso usar isso aqui, tá? Eu posso usar transparente, tá? Cor de fundo transparente. E aí ele faz uma transparência. Ou eu posso usar uma imagem com transparência e aplicar uma cor de fundo por trás dessa imagem, tá? Então, se vocês colocarem aqui black ou white ou qualquer cor, e a imagem que vocês estiverem utilizando for transparente, ele vai aplicar a cor de fundo por trás dessa imagem. Tá? Vamos lá. E agora, vamos colocar o nav aqui, né? Vamos pegar agora e aplicar o nav. Então, o nav não é um ID, ele é uma tag mesmo, né? Então, a gente não precisa colocar nem o jogo da velha, nem um ponto, né? Ele não é nenhuma classe, nenhum ID. Então, o que a gente vai construir nele? Vamos tentar enxergar ele primeiro, né? Como é que a gente faz isso? Vou colocar um border, para ficar mais fácil por enquanto. Widget, vou colocar aqui 50% por enquanto. Height, vou colocar aqui 40 px. Que estranho, ele está para fora? Por quê? Vamos ver. Será que eu coloquei ele para fora do div? Não. Por que será que ele foi parar ali? Div logotipo. Nave está aqui dentro. Ah, que estranho. Será que o meu div aqui está com alguma instrução? Vamos lá. Float, então. Left, por enquanto. Será que é isso? Que curioso. Ele resolveu que ele vai ficar para fora. Vamos ver se o problema é dimensionamento. Também não. Então vamos ver agora se o problema é display. Também não. Por algum motivo, o nav está brigando aí com o nosso div. Muito estranho. Então, vamos lá. Position, relative. Definitivamente, o nav não quer saber de jogar o nav não está muito disposto a jogar fácil. Muito provavelmente ele deve ter alguma definição inicial que briga com alguma coisa aí, né? Se eu colocar isso daqui, por exemplo, a princípio, ele vai ser forçado a vir parar nesse canto, né? E aí eu posso até falar o seguinte, ó, o z-index dele, ó, vai ser acima do outro, né? Do nossa barra, né? 101. Aí, ó, ele já está
automaticamente ali, ó, acima e sempre na direita, naquela posição. Para ser mais preciso, ó, eu quero que ele fique em top 10 pixels. Ó. Eu quero que ele fique alinhado aqui com o logotipo, estão vendo? E quero que ele fique um pouco mais do que 20%. Eu quero que pelo menos uns 50%, vai? Ou melhor, para a gente ser mais, né, mais preciso, ó, calc 100% menos. O nosso logotipo, a gente sabe que ele tem 90 pixels, certo? Aí a gente sabe que tem 10 pixels aqui e 10 pixels aqui. Isso dá mais 20 pixels, ou seja, 110 pixels. E a gente sabe que o nosso nave já está à direita 10 pixels, ou seja, 120 pixels. O que a gente tem aqui, então? Que a nossa navegação, o nosso nave, ele vai ocupar, ó, todo esse espaço aqui, que vai ser o comprimento total do navegador, menos esse espaçamento que a gente quer aqui, esse espaçamento que tem aqui, o tamanho do logotipo e esse espaçamento que tem aqui. Então, com isso, a gente define todo esse espaço. Tem um erro nesse cálculo, que é o seguinte, né? O border também ocupa espaço, tá, gente? Tem 2 pixels aqui de erro, né? Mas a gente vai tirar essa borda daqui a pouco, né? Então, essa borda, por enquanto, é só para a gente enxergar. Daqui a pouco a gente vai cortar isso e esse cálculo vai ficar certinho, tá? Só para vocês saberem. Então, beleza. Ó, a princípio ele está no lugar certo. Maravilha, né? Que mais? Eu quero que os links que vão aparecer aí dentro, eles fiquem todos alinhados aí para a direita, né? Então, que os links apareçam aqui, 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 né? Então, text align, text align, text align, right. Aqui, né? Então, tudo que eu colocar de texto aqui dentro no nave vai ficar jogado aqui para a direita, né? Sempre para a direita. Beleza. A princípio, né? A gente tem essa parte inicial aqui do site montada. Vamos fazer um teste, né? Eu vou fazer aqui um pequeno teste para me certificar de que está tudo funcionando do jeito que eu quero. Eu vou criar aqui um div abaixo da barra, tá? E só um detalhe importante para vocês, né? Como essa barra, ela tá... Aí. Como essa barra, ela tá como position fixed, e ela tá num z-index 100, né? Ela tá por cima das coisas. Qualquer coisa que eu colocar no meu body aqui, vai ficar por baixo dela, tá? Então, conteúdos que eu vier colocar aqui embaixo dela, que eu colocar no body, vão ficar todos embaixo dela, ela está por cima de tudo. Então, se eu colocar qualquer coisa aqui, ó, não vai aparecer no código, não vai aparecer na tela, porque está tudo, na verdade, sendo colocado por baixo dela. Tá? A gente vai ter que corrigir isso. Corrigir como? Colocando algum elemento que, de uma certa maneira, faça um espaçamento por trás dela. Tá? Então, isso daí, por exemplo, não vai aparecer nada, está tudo sendo escrito por trás dela. Mas o teste que eu quero fazer é o seguinte, ó. Eu vou colocar um monte de coisa aqui, ó. 1 milhão de textos aqui, ó. Para ver se o scroll está funcionando do jeito que eu quero. Quer dizer, se eu fizer um scroll, o texto vai passar por trás mesmo e a barra vai ficar lá do jeito que eu estou querendo. Estou colocando bastante coisa, vamos ver como é que fica isso.
Acho que deu alguma pane aqui, não... Ou será que ele... Aí. Ó. Olha aí, ó. Minha barra ficou lá presa lá em cima. E o meu texto está aqui, ó. Veja, eu não estou fazendo um negócio para ficar bonito, tá? Isso aqui não é uma... Não é a arte final, né? Eu estou construindo os blocos, né? Para que eles funcionem do jeito que um layout precisa funcionar. Depois a parte visual, né? Tem que ser construída, né? Imagens, né? Decoração, né? O importante aqui não é isso. O importante é se esse processo todo que a gente está construindo vai funcionar, né? Aqui, legal. Então agora eu vou apagar esse negócio. Só estava testando para ver se funciona. Deixa eu apagar essa porcariada. Aqui. Beleza. O que mais que eu vou fazer agora? Então agora eu vou colocar a parte do conteúdo. Então, como é que eu vou fazer essa parte do conteúdo? Eu tô imaginando, por exemplo, que o meu conteúdo vai ser mais ou menos o seguinte. Eu vou ter uma parte de texto aqui, né? Textos, imagens, né? Explicações, alguma coisa que vai ser o meu documento, né? E aqui nessa parte meio que da parte direita, né? Vão ter algumas coisas, como algumas referências, que nem tem na Wikipedia, por exemplo, né? Na Wikipedia, a gente tem, às vezes, umas imagens, né? Algumas referências, alguns links rápidos, né? Então, de uma certa maneira, vão ser duas colunas aqui, né? Eu vou ter uma coluna com a parte de conteúdo propriamente dito, e eu vou ter uma outra coluna aqui que vão ser a parte de links rápidos. Como é que eu vou construir isso, né? Então, eu poderia construir, por exemplo, 2 divs, né? O risco de eu construir 2 divs é que, às vezes, esses divs não vão bater. Ou eu posso criar uma situação onde eles, né, quebrem, por exemplo, né? Então, eu tenho que garantir, de uma certa maneira, que esses 2 divs, eles se mantenham sempre, né, juntos. E mais do que isso, eu tenho que garantir que esses 2 divs, eles comecem embaixo desse bloco, né? Porque na hora que eu colocar eles aí, eles vão começar aqui em cima, né? Porque esse cara que está aqui, essa barra, ela é uma barra que está fixa, né? Ou seja, ela está por cima de tudo. Então eu vou colocar aqui um cara, eu vou criar um elemento aqui, ó. Eu vou dar uma classe para ele, eu não sei se eu vou precisar dele de novo, né? Eu vou colocar aqui como espaçador. Tá? Quem é esse cara que eu estou chamando de espaçador? Eu vou vir aqui, ó, no meu código CSS, ponto espaçador. O espaçador, eu vou colocar um background color para ele, só para a gente enxergar, mas ele vai ser transparente, né, na prática, né? Só para a gente enxergar ele, eu vou fazer o seguinte, ó, width 100%. E aí, qual o tamanho dele? Isso que aqui é importante. O tamanho dele vai ser os 80% desse cara aqui e mais pelo menos 10 pixels, ou seja, 90 pixels pelo menos, né? Aí, ó, passou 10 pixels aqui embaixo. É isso que eu preciso, ó. Eu preciso que ele me ocupe essa área e que me dê mais 10 pixels de respiro para que os blocos que venham de conteúdo aqui não fiquem embaixo do bloco de cima quando alguém entrar no meu site, né? Então, esse cara vai funcionar exatamente para isso daí, né? Vou vir aqui, ó, só para a gente ver se isso aí está funcionando mesmo. E vou colocar aqui, ó,
div id conteúdo geral, div id referências. São os meus dois blocos para conteúdo. Vamos ver, então, se isso daqui está funcionando. É ID, né? Conteúdo geral. Então, vou também colocar um background color para ele, só para a gente ver se está funcionando. Esse cara não vai ser 100%. Vou colocar aqui uns 70% para ele. E, por enquanto, um rate de 300 pixels. Vamos ver. Tá aí ele, né? E vou colocar aqui também era referências, não é isso? E vamos ver se ele aparece. Ó, esse cara aqui já foi parar aqui embaixo, né? Apesar de a gente ter essa soma aqui dá 100%, alguma coisa está fazendo ele parar ali embaixo. Vamos ver se é isso daqui, ó. Não é isso, né? Talvez vou colocar aqui no meu CSS Reset um clear nome. Quem sabe eles estejam com um clear aqui impedindo. Também não é isso. Então vamos fazer o seguinte: float left e float right. Porque eu tenho que mudar a ordem deles. Ué, onde é que foi parar? Ali. Aí. Quem sabe agora com 30%. Agora foi. Era colocar o float para garantir. Se eu fizer aqui, ó, o redimensionamento, vai respeitar essas regras e vai manter esse meu layout desse jeito, do jeito que eu quero. Então, por enquanto, tá tudo bem, né? Tá ótimo, né? Da maneira com que tá ótimo. E o que mais que eu preciso? Bom, geralmente no final, né, dos meus conteúdos, né, eu tenho um rodapé, né? Então, aqui no final dos meus conteúdos, eu tenho geralmente uma espécie de um rodapé. Então, eu já vou até criar aqui, ó, rodapé, background color. Vou colocar aqui também gray, width 100%. Vou colocar aqui 60 pixels. E vou incluir ele aqui no final. Div ID rodapé. Vamos ver se ele aparece. Não apareceu por quê? Rodapé. Uma coisa que eu escrevi errado, deixa eu ver.
Estranho. Eita. Alguma pane aqui que eu não estou entendendo o que está acontecendo. Uai. Ele não está respeitando aqui o meu uso de 100%? Não vai funcionar, mas nada de tentar forçar. Já foi. Bom, tá aqui. Então tá aqui meu rodapé. Deixa eu tirar o EE, porque isso não precisa. Né? Tá aqui. Então aqui eu tenho também o meu rodapé. Né? Vejam, essas cores, tá? As cores estão todas retiradas, hein, gente? Isso aqui não é para ficar no layout, né? As cores são só para a gente reconhecer os blocos, né? Até porque o background do body também tem que bater, né? Às vezes, muito provavelmente, o rodapé vai bater com a cor do body, né? Então a gente tem que regular tudo isso com a arte final, né? Mas os blocos que eu preciso para o meu conteúdo estão aqui. Outra coisa é que provavelmente a dimensão dos conteúdos, né? Isso daqui, né? Os heights do conteúdo, aqui, ó. Esse cara aqui e esse cara aqui, eles não vão estar fixos, eles vão estar como alto, né? Por quê? Porque quem vai mandar nisso daqui vai ser o próprio conteúdo, certo? Quem vai definir o tamanho desses divs vai ser o conteúdo, não vai estar uma coisa fixa, e aí o conteúdo vai passar por cima, né? Então a gente vai usar esse tipo de coisa e colocar conteúdo aí dentro, e esse conteúdo vai definir exatamente até onde que eles vão, né? E vão empurrando todo o resto lá para baixo, né? Se a gente fixar a quantidade de pixels aqui, como estava antes, eu não estou conseguindo voltar. 200 pixels, está muito lento aqui para mim. 200 pixels, como estava aqui, né? O Code Sandbox está muito lento, tá, gente? Só para vocês saberem, é por isso que está dando Se a gente fizer isso, ele vai voltar para aqueles tamanhos que estavam aqui, daqui a pouco ele deve fazer isso em algum momento, a hora que ele conseguir resolver aqui com o tempo. Volta para o desculpa. E aqui o ponto de vista. Ele vai fixar esses tamanhos, né? E aí o que vai acontecer? O conteúdo vai passar daqui e provavelmente o rodapé vai ficar nesse local aqui. Então vai uma coisa atravessar a outra, não é isso que a gente quer. A gente quer que na medida que o conteúdo for sendo colocado aqui no nosso documento, ele vai empurrando o rodapé para baixo, né? E então a informação de height aqui vai ter que ser automática, né? Ou seja, o conteúdo é que manda no tamanho do div. Tá? Que mais que a gente pode pensar aqui, né? Já assim de imediato, a gente pode pensar que dependendo do tamanho do navegador, esse bloco aqui de referências, ele vai desaparecer do layout, né? Então, se eu tiver, por exemplo, um layout tipo mobile, né, muito provavelmente esse tipo de informação que está aqui é uma informação complementar, né? Ela não vai aparecer no mobile porque não tem espaço, não vai ter nada disso, né? Então, como é que a gente pode fazer isso? A gente vai aplicar, então, o nosso Media Query, né? Que foi uma das últimas coisas que a gente viu, né? Media, Screen, and Max Width. Por exemplo, 600 pixels já é um tamanho pequeno, né? Então, vamos lá. Esse cara aqui é o bloco referências. Referências, display, não, ou seja, desapareça. Então, isso é alguma coisa que eu também já quero fazer, né? Se
o meu layout fica muito pequeno, aquela informação de referências desaparece. Opa, ele desapareceu, mas não redimensionou o conteúdo. Então, vamos redimensionar o conteúdo, né? O conteúdo geral aqui, que está com o id de 70, vai ter que ser redimensionado. Então, conteúdo geral, o widget 100%. Aqui. Então, no momento em que eu tiver um navegador mobile, a gente redimensiona e fica só o conteúdo sem as referências. No momento que eu tiver um navegador um pouco maior, a gente abre esse outro conteúdo, que é as referências, né? E a gente vai ter... Isso é até muito... Isso é bom até porque se a gente tiver uma linha muito grande de texto, o texto fica desconfortável para ler, né? Então fica aquelas linhas muito compridas. Isso é péssimo em termos de ergonomia, né? O que nos leva a pensar também que provavelmente, né, e nesses tempos onde vão aparecendo os monitores de 4K, a gente também começa a ter que se preocupar com telas muito grandes, né? Uma tela muito grande, uma tela de 4K, se a gente deixar esse conteúdo também abrir demais, pode ser que o nosso texto fique gigante, né? Então a gente com o tempo tem que começar a pensar nessas possibilidades. Essas possibilidades são muito difíceis para a gente projetar e para a gente pensar, porque a gente precisa ter esses recursos para testar. Então, como é que você vai projetar um site, como é que você vai resolver o que acontece no comportamento de um site, se você mesmo não tem um monitor de 4K? Se você não tem um computador que é capaz de exibir o site numa resolução de 4K, por exemplo, né? Numa resolução de 3.000, 4.000 pixels na tela. Se você não sabe como isso fica, se você não tem como enxergar como isso fica, é super complicado resolver essas questões. Por isso que o desenvolvimento para as mídias digitais é uma coisa tão cara, porque a gente precisa dos equipamentos, a gente precisa de diversos modelos de celular para testar, diversos modelos de tablet para testar, diversos modelos de computador, equipamentos, sistemas operacionais para testar. Então, esses testes são muito caros, né? A gente precisa de equipamento, de coisas. Tem gente, tem empresas especializadas nisso, né? Para fazer teste, porque como a grande maioria das pessoas não tem, você não tem 5 tipos de computador, com 3 tipos de sistema operacional em cada um para testar. Tem empresas hoje especializadas em fazer esses testes para as pessoas, para dizer, olha, no Windows 2000 não funciona direito, né? Então, isso está se tornando cada vez mais comum, né? As pessoas contratarem empresas para fazer testes, porque você não tem mais equipamentos, dispositivos para saber, né? Então, realmente uma situação complexa, principalmente quando essas coisas, esses novos recursos vão aparecendo, tá? A gente tem que começar a pensar nessas possibilidades mesmo. É bem complicado. Legal. Então, a gente já tem razoavelmente aqui montado uma estrutura de como vai ficar o layout, né? Não vou dizer isso não chega a ser um layout, isso aqui é a organização, né? A organização de como o conteúdo está distribuído no campo, né? Basicamente os elementos que eu vou ter distribuídos no campo. E aí começa todo o processo de detalhamento, né? Qual é o processo de detalhamento? Tipografia, espaçamentos, recursos, por exemplo, aqui no conteúdo. Vamos pegar aqui o conteúdo. Então, esse conteúdo, vou colocar aqui só alguns conteúdos dentro aqui para a gente testar isso, para vocês começarem a ver isso, né? Vou colocar aqui, já de início, um título, por exemplo, e um subtítulo. Eu vou usar a tag H1, né, para ter uma questão semântica. Título do texto. Vou colocar aqui um parágrafo. Blá, 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 qualquer coisa assim. Qualquer coisa nesse sentido.
Não estou nem olhando o que eu estou digitando. Barra P. Nossa, ficou horroroso porque eu não apertei Enter em lugar nenhum. Vou apertar daqui a pouco uns Enters aqui, só para a gente quebrar isso aqui para vocês. Para não ficar um negócio tão feio assim. Não, feio tá, não tem jeito de não ficar feio. Mas, tá, vou colocar agora um subtítulo. H2. Subtítulo. Vou colocar mais um conteúdo aqui. E vou colocar aqui, por exemplo, num outro parágrafo, um href, um link. Link para alguma coisa. Continuando o texto. A gente tem alguns padrões aqui, né, de elementos que vão estar aí presentes, tá? Então, tá, bacana. Já tem algumas coisas aqui que eu preciso pensar a respeito, né? Primeira coisa, olha como o título e o texto estão todos grudados aqui dentro do meu conteúdo, né? Eu preciso tratar isso daí, né? E isso tem um impacto. Por quê? Porque no momento que eu começar a tratar isso, eu vou alterar um pouco o dimensionamento do meu div aqui. Olha só, eu venho aqui e vou mexer aqui no meu conteúdo geral. Eu não quero que ele fique grudado. Como é que eu faço para não ficar grudado? Eu vou aplicar um padding. Padding, por exemplo, 10px. Fazendo isso, eu vou aplicar 10px para todos eles, para a esquerda, para cima, para baixo, para a direita. Só que no que eu fiz isso, eu alterei o dimensionamento. O tamanho dele vai ser o 70% mais o padding. Então eu vou ter que mudar aqui, ó. Calc. 70px, 70% menos 20px, porque tem os dois lados, né? Então, eu já tive que alterar o widget. Muito provavelmente, eu vou ter que mudar aqui também. Ou seja, só esse mero tratamento de colocar um espaçamento aqui no meu conteúdo, né, no meu bloco, já está fazendo eu ter que alterar tudo aquilo que eu já criei, né? Todo o dimensionamento, todos os espaçamentos que eu já criei. Isso tem que, né, tem que ser pensado, né? Então, cada vez que você vai mexendo em alguma coisa, você vai impactando nas outras coisas. Isso pode ser que, na verdade, eu falo assim, não, eu quero manter os 70%, eu vou adicionar o padding e eu vou mexer no outro elemento. Então, aí eu vou ter que diminuir o outro, né? E aí por aí vai. Você vai fazendo os seus ajustes para garantir que aquilo que você está construindo funcione, né? O que mais? Ó, eu vou mexer aqui no distanciamento, assim, dos títulos, né? Então, eu vou pegar aqui o H1. Vamos definir aqui o H1. H1 e o H2, ó. H1, eu quero que tenha uma margem do título para o começo do texto. Eu vou colocar aqui 20 pixels de margem no H1 embaixo dele, para o texto começar um pouquinho embaixo. E no H2, eu vou colocar um pouco menos. Vou colocar 10 pixels de margem para o texto embaixo dele, né? E vou colocar um pouco de quero colocar um pouquinho de margem em cima. Só que o problema é que se eu colocar margem em cima do H1 e se eu colocar margem em cima do H2 e do H1, eu provavelmente vou fazer com que ele desça muito. Ó. Se eu colocar aqui, por exemplo, margem top, 20 pixels, olha o que vai acontecer. Ele vai descer, ele não vai ficar aqui no começo do bloco, vai ficar uma coisa meio estranha aqui. Então, não é exatamente isso que eu preciso.
Talvez o que eu precise seja colocar no final de cada parágrafo um pouquinho de espaçamento, né? Então eu posso vir aqui, ó, no P e falar o seguinte, ó, margem bottom, quem sabe, uns 10 pixels. No final de cada parágrafo, eu vou aplicar um pouquinho de espaçamento para as coisas que vêm embaixo não colarem. Então aí eu estou começando a trabalhar com questões de parágrafo e tipografia dentro do meu projeto. Por falar em tipografia, vamos lá, né? Google Fonts. Vamos escolher aqui alguma coisa para incluir no nosso projeto, né? Vamos ver alguma coisa aqui. Eu não quero dar uma cara muito formal para isso daí, não quero que isso seja uma coisa muito séria. Talvez eu busque alguma coisa mais despojada, né? Quem sabe aqui uma coisa mais assim, engraçadinha, né? Tá aqui. Selecionei essa fonte aqui, né? Vamos ver aqui, peraí. Não selecionei, não. Só cliquei nela. Selecionei essa fonte agora. Tá. E para combinar com ela, aí talvez alguma coisa mais legível, né? Alguma coisa mais fácil de ler, né? Tentar encontrar alguma coisa menos dura. Essa aqui me parece menos dura. Essa aqui também está bonitinha. Aqui, ó. Nito. Nunca ouvi falar nessa fonte. Isso. Vamos lá. Então eu vou. Qual delas? Vamos lá, vamos ver. Deixa ele carregar aqui, que está demorando um pouquinho para fazer. Ó, aqui, né, a Light 300 está bacana. Né? Talvez uma regular 400 também seja legal. E uma semi-bold, tá bom. Tá bom. Tá bom. Isso já não vai ser muito leve, né? Já tem bastante coisa aqui para baixar. Então, ó, diretriz import. Tá aqui, ó, ele já tá me dando o código, ó. Import isso aqui tudo, ó. Vou copiar. Voltar lá para o meu CSS. Primeira linha do meu CSS, mesmo antes do reset, ó, já coloco a diretriz import. Por que eu faço isso logo na primeira linha? Porque ele vai ter que fazer o download. Então, a primeira coisa que ele já começa a fazer é o download dessas famílias, né? Desses arquivos de fonte para jogar no computador do usuário. Né? E como é que eu faço aqui a especificação? Né? Ó, fonte family, architect's daughter, cursive. E fonte family no Nito. Então eu venho aqui, ó, o que eu quiser com essa fonte mais despojada, eu acho que o H1 e o H2, principalmente. Epa! O que aconteceu aqui? Deus do céu, apagou tudo. O Code Sandbox simplesmente apagou toda a nossa aula. Olha que divertido. E não está voltando. Que maravilha, Code Sandbox.
Não está indo. Perdemos o trabalho. Vamos trabalhar com a parte tipográfica, então, vai? Pelo menos a aula está sendo gravada, vocês têm como ver como tudo foi feito, né? Vamos ver a parte tipográfica, então, de novo, né? Então, vamos lá. Vamos colocar aqui a fonte. Como é que faz? A gente faz o import. Tipografia. Né? Vou pegar aqui H1, que é esse cara aqui, que agora virou isso aqui assim. Ai, meu Deus do céu. E vou aplicar esse cara aqui, ó. Architects Doctor. Tá aí, ó. Aplicou. Vou fazer isso também para o H2. Ali, ó. Então, os títulos vão ficar aqui com uma fonte mais, uma tipografia mais despojada. E eu vou querer aplicar a Nunito, né, para os P's, que são os parágrafos, né? Então, os P's, a gente vai aplicar aqui, fonte family, Nunito. Tô percebendo o Code Sandbox, vocês estão com um problema. Vamos lá. Será que vai? Será que não vai? Aí, ó. Tá aqui. Então, ó, ele ficou com uma fonte, uma tipografia, né? Com uma família sem serifa, mais arredondadinha, né? Combina razoavelmente bem com a outra, né? Aparentemente está combinando. A gente não regulou aqui o tamanho, né? As dimensões dos parágrafos, né? Vamos lá. Dimensão de corpo, né? A gente pode virar e falar aqui para o H1, né, o título, font size, 18 px, por exemplo. Pequeno. Tá. Então, quem sabe, 28. Ainda está pequeno para essa fonte. Aí, 6, sabe? O corpo 36 já deveria ser um corpo bem razoável, né? Font size aqui para o H2. Aqui pode ser então, 28. E aqui para o nosso, para Nunito, né? A gente vai definir, então, um font size. Vamos ver como é que essa aqui se comporta, porque cada uma delas vai se comportar de uma maneira diferente, né? Então, não é porque a Architects Doctor, o 36 não é tão grande assim, que aqui vai ser a mesma coisa, né? Font size. Quem sabe 16? Hoje o Code Sandbox está implicante, viu? Vamos ver como é que ele se comporta com 16 aqui. Acho que 16 era o tamanho que ele estava já. Parece que sim. A gente pode, por exemplo, colocar um line height um pouquinho maior, quem sabe. 22 pixels para dar um espaçamento, se for o caso. Será que ele não está carregando?
carregando. Então, vamos ver aqui. Ó. Se eu colocar 18... Tá. Aproximou. Então, a gente pode regular. Eu acho que, me parece assim, que 18 fica muito colado. Quem sabe 20 pixels seja um bom espaçamento. Isso também vai ser muito relativo, né? A densidade do texto está muito relacionado aí com uma expressão que você às vezes quer passar, né? É mais confortável você ter mais espaçamento de leitura, mas muito espaçamento de leitura também gera desconforto, né? Então, é alguma coisa que a gente precisa, de alguma forma, dependendo do tamanho do texto, regular. E como, às vezes você está com conteúdo variável, gente, às vezes esse conteúdo vem de um banco de dados. Você está fazendo um site, por exemplo, para um blog, né? Você está construindo um blog, né? O layout de um blog. Tem post do blog que tem 3 linhas, tem post do blog que tem 200 linhas, né? E o layout, né? A tipografia vai ser uma só, né? Então a gente acaba tendo que encontrar uma solução, né, única, né? Isso você acaba não podendo ser customizado caso a caso, né? Tá? Então tem que ser estudado em função daquilo que a gente tem, tá? A gente sempre lida na mídia digital com muita incerteza, com muita coisa que a gente não tem como prever, né? Então, isso é o normal da mídia digital. É difícil, né? Você não sabe qual o tamanho do campo, você não sabe qual é o conteúdo, você não sabe qual o dispositivo e quais os recursos que o teu usuário vai ter. Então, assim, a gente não tem controle sobre muitas dessas coisas, né? E aí, tudo que a gente consegue construir é muito com base no que a gente já sabe e do que a gente espera que venha acontecer, sem muitas garantias, né? Porque a gente não tem como prever tudo, né? Então, essa condição da mídia digital é difícil para qualquer projetista. E ela é a condição da própria mídia, ela é assim, né? Ela funciona dessa maneira, tá? Então, não se sintam inaptos. É assim mesmo, tá? Às vezes a gente não consegue mesmo resolver as coisas da melhor maneira possível por causa dessas dificuldades que são da mídia, são dela, né? São da própria questão, né? E o que mais que a gente tem que ver aqui? Por exemplo, a questão do link, né? A gente pode... a gente não está mais vendo layout porque o nosso CSS foi destruído, né? Pelo Code Sandbox. Mas se vocês lembrarem, o nosso link, ele está dentro de uma tag P, dentro do div conteúdo geral, certo? O que acontece aqui? A gente também tem o div referências, que era aquele que ficaria aqui do lado, certo? Esse ID referências, ele muito provavelmente teria links também. Será que o estilo que a gente quer dizer, as características que a gente vai querer para os links que estão no conteúdo, vão ser as mesmas características que a gente quer para o link que vão estar nas referências? Pode ser que sim, pode ser que não. Então, isso tem que ser pensado. Se a gente quiser que as características sejam as mesmas, a gente simplesmente vai definir uma tag A e provavelmente uma tag seletor arroba aqui, para definir como é que tem que ser os links, né? Se não, se o link do conteúdo geral vai ser de um jeito e o link da referência vai ser outro, aí o que a gente vai fazer? A gente vai criar aqueles filtros, né, avançados, que vai ser, por exemplo, o seguinte, né? Conteúdo geral, P, A. E aí eu vou definir
como é que vai ser a característica do link que está aqui, sem interferir no link que vai estar nas referências, né? E, lógico, conteúdo geral P arroba, que vai ser como ele se comporta quando o mouse passa por cima, né? Sem interferir também nos links que estão lá no referência, e fazer a mesma coisa para a parte de referências. Então, essa decisão, né, é importante, né, se a gente quer um comportamento para todos os links, ou se a gente quer comportamentos diferentes para cada tipo de link em cada bloco, né? Isso vai estruturar como é que eu vou definir o meu CSS, né? Então, essa parte também de seletores, filtros, né, a parte mais avançada, é importante para a gente conseguir não interferir, porque vamos supor que eu quero que os links aqui de dentro do conteúdo, eles tenham, por exemplo, sublinhado. Mas os links da navegação não tenham sublinhado. Se eu simplesmente tirar o sublinhado de todo mundo, ou se eu colocar sublinhado para todo mundo num link geral de A, os meus links de navegação vão receber sublinhado também. Então, isso vira um quebra-cabeça. Entenderam? A gente começa a ter um quebra-cabeça. Se eu faço uma coisa geral, vai para todo mundo, mas eu não queria que aquele outro link que está no celular receba isso também. Então, eu tenho que entender os impactos, né? E saber separar bem o que eu estou fazendo, para entender que eu vou ter links em vários pontos, eu vou ter elementos dos mais diversos em vários pontos do meu código, né? Então, separar bem essa construção para que eu acabe não precisando alterar, de repente, alguma coisa, e isso é muito, muito, muito comum na hora da gente estar construindo o código HTML e o código CSS. Você planeja todo o teu código, está tudo bonitinho. Depois de algum tempo, aparece um caso, uma situação, precisava colocar dentro do conteúdo uma imagem diferente. E aquilo não foi planejado, aquilo não foi pensado, e você não tinha previsto essa possibilidade. E aí você vai usar uma classe de formatação de imagem ali, mas aí quando você coloca, não era para ser bem assim, aí você vai lá e muda um pouco a característica, e quando você vai ver, você desmontou todas as imagens do site, porque você alterou alguma coisa que era importante para outras páginas. Então, esse é o quebra-cabeça do CSS, que a gente começa a trabalhar com vários documentos ao mesmo tempo, com várias coisas que impactam umas nas outras. Aí, qual é a solução que as pessoas começam a fazer? Então, vou criar uma nova classe e aplicar uma nova classe a essas características. Aí, quando você vai ver, o teu código CSS está cheio de penduricalho, com coisas que só são usadas uma única vez em uma única página, por causa de uma exceção, né? É a falta de planejamento, e claro, vai acontecer, porque tem coisas que são imprevistas, né? Que vão virando uma bola de neve, né? Dentro do nosso código, e vão se transformando em um processo bem complicado, né? E bem confuso também, tá? O que mais que a gente pode ver? Eu acho que já deu para pegar assim o processo, né? Como é que ele é feito, né? Como é que ele é construído, né? Deu para a gente fazer uma boa revisão, apesar da gente não ter visto todos os elementos, mas eu acho que a gente passou por boa parte dos processos, né? De como é feito, né? A gente não viu todos os elementos HTML que a gente passou ao longo do curso, né? Tem tantos outros formulários, né? Mas dá para entender como que essas coisas são construídas, né? Aqui na navegação a gente colocaria links, né? Colocaria um monte de href, um atrás do outro, separados às vezes por uma barrinha ou por um outro elemento gráfico, né? Colocaria imagens aqui no meio do texto, né? Talvez colocaria uma imagem grande embaixo da barra, né? Para fazer uma hero image, por exemplo. Mas o processo de construção de um layout, vamos colocar assim, de um template, para que ele seja utilizado para construir as páginas e várias páginas, né? É esse. Você constrói esse modelo, e aí desse modelo você vai fabricando vários documentos com base nele. Tá legal?
Eu vou tentar, nessa semana aí, reconstruir o CSS que foi destruído pelo Code Sandbox, para que vocês tenham isso daí intacto como deveria ser. Diga, deixa eu ver aqui. Uma coisa que ficou muito em dúvida é quando eu quero colocar uma imagem JPEG mesmo, direto do meu computador no HTML. Vamos lá. Direto do seu computador, não. Nunca. Tá? Por quê? Porque direto do seu computador não vai ter acesso na web. Quando o teu documento estiver na web, não vai ter como acessar a imagem no seu computador. Tudo aquilo que você vai colocar no teu documento, ele vai ter que estar na web de alguma forma. Se você estiver desenvolvendo no seu computador, você pode colocar a imagem, por exemplo, na mesma pasta do seu documento HTML e acessar com ./documento.jpg. Né? Só que quando você colocar esse seu código online em algum servidor, você vai ter que colocar essa imagem também nesse servidor para que essa imagem seja acessível. Né? Ela tem que estar online, ela não pode estar no seu computador. Né? Então, vocês, no nosso material de aulas, tem uma parte lá, se vocês consultarem, que fala sobre essa parte de referências absolutas e referências, caminhos absolutos e caminhos relativos, né? Que é aquele ponto barra, né? Pasta barra alguma coisa e as referências que são absolutas. HTTPS //www, que é o caminho absoluto. Você dá um endereço direto da imagem, por exemplo. Né? Então, quando você vai usar uma imagem no teu documento, né, vamos dar um exemplo aqui para vocês verem. Eu vou usar uma imagem absoluta. Tá? Vou entrar aqui no meu site, por exemplo. Vou entrar aqui na minha página mesmo, que tem uma foto. Deixa eu carregar. O computador está super lento, rodando 20 coisas ao mesmo tempo, OBS, Meets e o caramba 4. Vou pegar essa imagem aqui. Tá? Copiar o endereço do link. Tá? Só para me certificar. Está aqui. Está aqui essa imagem. Espero que ela não seja muito grande. Não, não é muito grande. Vou fazer o download dessa imagem para o meu computador. Tá? Salvar a imagem como. Vou fazer aqui o download como desktop dessa imagem. Tá? O que eu vou fazer agora? Ó, eu não sei se eu consigo fazer isso. Eu acho que eu consigo. Vamos ver. Ixi. Minha máquina está sofrendo. Vamos ver se eu consigo fazer o upload disso para aqui. Upload file. Está aqui. Então vamos lá. Eu vou subir, tenho que subir essa imagem para o Code Sandbox, porque senão eu não vou ter acesso a ela lá. Era essa aqui, ó. Então eu vou subir essa imagem para o Code Sandbox. Tá? Ele vai subir. Porque se essa imagem estiver no meu computador, esse meu código que está aqui no Code Sandbox não tem acesso a ela. Tá? Aliás, o nome dessa imagem é horroroso. Vamos renomear. Né? Imagem.jpg. Aqui. Agora, como ela está online nesse servidor, está aqui ela. Aí eu posso vir aqui no meu código e colocar ela aqui, fazendo uma referência relativa. Né? Ela está na mesma pasta, certo? Ela estando na mesma pasta do meu arquivo HTML é ponto barra. Então, img src igual ponto barra imagem ponto jpeg. A gente coloca às vezes um barra aqui porque a tag image é uma tag que não precisa de fechamento. Né? Tá aqui a imagem no meu código HTML. Nossa, ela está muito grande. Provavelmente não, a gente não colocou dimensionamento para ela.
Então, eu vou colocar aqui direto, tá? Mas você pode fazer isso via CSS, lá no nosso arquivo. Style, widget, widget 80px. Aí, o que está errado aqui? O widget. Pronto. Aí ela fica pequenininha. Então, veja, para eu trabalhar com a imagem do meu computador, né, que é o caso aqui, se eu estiver editando o meu código no meu computador e colocar lá uma imagem na mesma pasta do meu código e linkar assim, a hora que eu rodar o HTML no meu computador, vai carregar a imagem e vai exibir no meu navegador, tudo na minha máquina. Mas na hora que eu subir esse código para a web, se eu não subir também essa imagem para o mesmo servidor, ele não vai achar a imagem. Agora, se eu pegar e colocar aqui a URL dessa imagem, esse endereço aqui, ó, que é o endereço absoluto dessa imagem na internet, isso aqui é o endereço da imagem na internet, ela já está online, né? Se eu colocar esse endereço aqui, aí eu não preciso subir ela para o meu servidor, porque ela já está online, tá? Deu para entender como é que funciona? Então, todos os arquivos que a gente usa, né, no nosso código, quando a gente está desenvolvendo no nosso computador localmente, a gente tem que colocar tudo isso no web server. Senão, o nosso código não acessa. Seja o código CSS, seja o código JavaScript, sejam as imagens, tudo aquilo que a gente vincula, a gente tem que subir tudo isso para o web server. Como é que a gente sobe isso para um web server? Geralmente com um software de FTP, né? A gente contrata lá o web server, né? Compra lá o espaço no servidor, né? Paga por um serviço. Geralmente usa uma ferramenta, né? Tem um software chamado FTP que serve para transferir dados. Configura esse software para acessar esse servidor. A gente tem acesso a esse servidor, abre lá as pastas e arrasta os arquivos. Mais ou menos o que a gente fez aqui com o Code Sandbox, né? Só que para um servidor particular, né? Que você pagou para ter acesso, tá? É assim que funciona quando a gente publica, tá? Para que vocês, se vocês quiserem ver, eu mostro aqui para vocês o meu. Eu vou aqui abrir, é que eu não sei se eu vou conseguir mostrar para vocês. Eu não vou conseguir espelhar aqui. Não tem como espelhar para vocês. Poderia tentar mostrar, mas eu não vou conseguir espelhar. É como o Windows, o Explorer do computador, o Windows Explorer. É uma ferramenta como o Windows Explorer, só que em vez de você estar vendo a sua pasta do computador, você vai estar vendo uma pasta num computador que está online, né? Você vai abrir uma pasta nesse servidor, vai arrastar os arquivos para lá, ele vai transferir e elas vão estar online. É basicamente isso, tá? E você vai ver alguma coisa mais ou menos assim, ó, no servidor, tá? Deixa eu achar aqui para vocês. Ó, isso aqui é uma pasta num web server. Ó. Arquivos de um web server. Tá? Arquivos de imagem, pastas. É isso. Aqui não dá para a gente arrastar. Essa aqui é só para a gente ver. Tá? Mas vai ser uma coisa mais ou menos assim, você vai entrar numa pasta e vai arrastar os arquivos. Isso aqui é a pasta do meu servidor. É uma pasta pública do meu servidor. Tá? Todos os arquivos que eu preciso estão aqui. Então, eu linko esses arquivos nos meus documentos. Deu para entender, gente? Ficou claro? Deu, acho que deu. Tá bom? Então, moçada, dúvidas, qualquer questões que vocês tenham, pode mandar mensagem lá no mural, até o final da disciplina, até a entrega dos trabalhos. Acho que o Davidson tem mais esse plantão essa semana para ajudar vocês. Depois ele encerra os plantões, mas qualquer problema pode colocar lá no mural, que a gente continua atento e tenta ajudar, né?
Então, espero que esse material que está aí ajude vocês. De novo, eu queria dizer para vocês que eu realmente queria que o material que está à disposição para vocês estivesse ainda melhor do que ele está, estivesse ainda mais completo que ele está. Eu não tive tempo nesse semestre para completar o material de CSS que eu queria ter deixado para vocês, né? Vamos ver, o material vai continuar lá. Com o tempo eu vou melhorar isso daí, vou completar, então ele sempre vai estar acessível, então vocês vão poder continuar consultando, né? Espero realmente que a disciplina tenha sido útil, não só para vocês, para ajudar em outras disciplinas do curso de vocês, né? Que vocês possam, com esse conteúdo, fazerem trabalhos para outras disciplinas, que vocês possam fazer os trabalhos de vocês, os TCCs de vocês lá no futuro, como isso possa ajudar aí para o crescimento profissional de vocês, tá bom? Professor, tem 2 perguntas aqui. Mais? Rodrigo perguntou, a gente tem que pagar para mandar essa foto então? E aí eu já ia perguntar se, por exemplo, fotos que a gente tem numa pasta pública do Google Drive, por exemplo, funcionariam. Pagar, né? Você precisa estar com ela online. Se você vai pagar ou não, aí depende. Se você tem algum lugar, algum repositório público que você pode colocar as fotos sem precisar pagar por elas, você pode usar. Google Drive, a resposta é sim e não. Por exemplo, no Google Drive da UFPE, a resposta é não, porque não existe repositório público na UFPE. Ele não é público, ele só é acessível, por exemplo, para quem está com login institucional, né? Mas existem maneiras de se tornar, quando você tem um Google Drive pessoal, né? Não da UFPE. Consegue deixar público para qualquer pessoa e aí funcionaria. Funciona, mas não é um processo tão simples. Você tem que fazer uma série de instruções dentro do Google Drive e dar uma série de links, né, de colocar coisas no link para que aquele arquivo de imagem seja realmente o arquivo da imagem, porque o Google ele mascara tudo. Então, quando você coloca e enxerga aquela imagem, você pega, por exemplo, coloca uma imagem no teu Google Drive e coloca o link para ela e vê no teu navegador, você não está vendo a imagem, você está vendo uma página HTML do Google. Então, se você colocar aquele link na tua tag image, você não vai ver a imagem, porque o Google está mascarando tudo. O Google é sacana, tá? Ele é sacana. Ele não ajuda vocês com a transparência. Então, tem uma série de variáveis que você tem que colocar no link para que o Google realmente te jogue na imagem de fato. Então, eu não recomendo vocês tentarem usar o Google Drive. Ele é carrancudo para fazer esse tipo de coisa. Tem outros serviços, às vezes. O Flickr fazia isso de maneira mais fácil, mas o Flickr agora também está sendo pago. De uma certa maneira, gente, tudo aquilo que a gente faz para a web tem que ficar em um servidor web. O recurso que o pessoal tem usado gratuito para hospedar sites tem sido o GitHub. O GitHub dá para você hospedar alguns sites de maneira gratuita, de forma simples. O que for muito simples dá para fazer. Mas o GitHub ele não é muito intuitivo, ele não é muito simples de mexer. E muita gente usa aquelas ferramentas tipo Wix, né, para fazer site. Elas são intuitivas, elas são ferramentas fáceis, você não vai ter muito acesso a código. Tá? Então, de maneira geral, tudo aquilo que a gente constrói vai ter que estar num web server. E o web server é um recurso que você paga, né? Ele é um serviço que você tem que pagar. Não tem como você hospedar no seu computador. Isso não pode ser feito, isso não dá para ser feito. Até a própria legislação não permite. Tá? Porque o seu computador tem que estar no que a gente chama de backbone. Ele tem que estar numa conexão estável, realmente estável com a internet, que a gente não tem. O consumidor não tem acesso. Na entrega, a interface gráfica precisa estar pronta? Não se trata de interface gráfica. Vocês não precisam ter um site lindo e maravilhoso. Não se preocupa com isso, não. Constrói aquilo que você conseguir construir.
com aquilo que você... É um experimento, você vai estar construindo o teu primeiro código. Vai ter gente que vai conseguir fazer coisa bacana, vai ter gente que vai conseguir fazer coisas muito rudimentares. Não é um exercício de design de informação, tá? É um exercício de construção de código, né? Vai demorar um tempo ainda para vocês conseguirem fazer essa conexão entre o design de informação, né, o design gráfico, e a construção do código, para que o código reproduza exatamente o que vocês constroem em termos de design gráfico, tá? É difícil esse processo. Precisa de experiência para fazer isso. O que mais? Tem mais alguma pergunta? Não, até agora não. Parece que todo mundo só estava preocupado com o que tinha que entregar. Porque eu acho que, de forma geral, a gente não sabe o nível do que a gente tem que entregar, ou algum tipo de... Não se preocupem com o nível, gente. É experimentação. A primeira vez que vocês estão fazendo isso na vida. Okay. E a data é para dia 6, né? Isso, 6 de maio. Ok, obrigado. Eu queria falar que o João realmente teve uma colocação muito boa, porque a sua cadeira, eu acho que, apesar de, na minha opinião, ser a mais complicada por eu não conhecer o universo, foi a que teve uma melhor construção em relação a tudo, aos exercícios, às aulas, ao formato, tudo. Foi realmente muito bem colocado, teve muita paciência, o prazo está muito bom, então, assim, de forma geral, eu acho que o seu trabalho foi excelente enquanto professor, sua posição. Obrigado. Obrigado mesmo. Fico muito feliz. Então é isso, gente. A gente se fala qualquer coisa pelo Classroom. E semestre que vem, né, a gente vai ter a disciplina de design generativo, né? Não é exatamente uma continuação dessa disciplina, mas é uma disciplina de programação. Aí sim, uma disciplina mais de programação de fato. A gente vai começar a programar mesmo com linguagem de programação. E essa disciplina aqui já é uma boa base para começar lá. Não é obrigatório. Quem quer fazer a disciplina de design generativo sem ter feito a disciplina de web design pode, mas ter feito isso aqui ajuda bastante também, né? No contato com o código HTML, com o código CSS, com editores, já ajuda enormemente assim, o início da disciplina de design generativo, tá? Vai ser nas segundas-feiras à tarde, né? Isso já está definido, graças a Deus, tá? Convido todos que fizeram aqui. Infelizmente vai ser não vai ter tantas vagas assim, né? E infelizmente também a gente não vai conseguir abrir para outros cursos. Vai ser só para o nosso curso de design, né? Para o pessoal que veio do SIM, né? Que vieram de outros cursos, Jordano e Felipe Calegari também. Não sei se eles vão abrir nesse próximo semestre a disciplina de multimídia que eles têm, né? Mas provavelmente sim, e aí eles têm também essa disciplina de experimentação lá no SIM, que é bem legal também, com projetos que basicamente de piração, né? Para fazer qualquer coisa experimental, que, né, funciona de maneira muito, muito próxima também, né? Então, tem essa compensação, né? Então, mais para os alunos de design, quem quiser continuar um pouco nessa linha da programação e das técnicas, né, naquilo que é realmente a matéria-prima do digital, a gente vai ter essa disciplina, tá bom, gente? Então é isso. Nos vemos aí nas próximas disciplinas, gente. Até mais. E fiquem todos com saúde.